10. Olá, boa tarde. Nós estamos aqui nessa live a convite de uma marcha pela ciência, convite da ABCIBER, da SPPJ e da Compós. E nós somos a Malena Contreira e Jorge Miklos, que fazemos parte do grupo de professores do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista, Unip São Paulo. É um prazer estar aqui, a gente agradece muito o convite e é uma alegria poder estar falando com vocês sobre um tema que a gente acha tão saboroso, que é o mito do herói, e tão árduo, que são as suas apropriações ideológicas e como se apropria ideologicamente desse tema para usos necessariamente não tão criativos, né? Então, assim, vamos tocar esse tema e propor que essa reflexão chegue às consciências brasileiras no momento em que a gente precisa se vacinar contra algumas armadilhas que a gente sabe que o imaginário também nos reserva, né? A gente situa esse tema do herói na cultura de massas, mas eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão do mito do herói, né? O mito do herói é um dos mitos mais universais, como a gente sabe, quem estuda mitos sabe, tem o conhecimento, e nós temos uma contribuição fundamental para quem quiser estudar mais sobre isso, que é O Herói de Mil Faces, o livro do Joseph Campbell, mitólogo, especialista em mito do herói, ele é uma das referências quando se fala de herói, e ele vai trazer essa realidade que demais outros mitólogos também trazem, que o mito do herói é o mito mais universal, ou seja, é um mito que está presente em todas as culturas e é um mito que está presente em todas as culturas de forma muito semelhante, de forma muito análoga. Ou seja, de certa maneira, há muitas semelhanças estruturais no mito do herói em várias culturas diferentes. O que é interessante nisso, né? É interessante que quando a gente vê isso acontecer, ligado à saga do herói, a gente percebe que esta saga, esse percurso heróico, que é o central, né? Ele é arquetípico, ou seja, ele é universal, ele diz respeito, ele deve, de alguma maneira, representar algum conteúdo muito importante, muito central para a consciência humana, para o desenvolvimento cognitivo e psicológico do ser humano através do tempo. Por isso, estudo do mito e estudo do herói, ele tem esse viés antropológico de levantar um pouco essa arqueologia, essas origens e esta sobrevivência dessa saga do herói e do mito do herói. Bom, dito isto, né, o que é bacana a gente entender? O mito do herói, ele é tão fundamental, ele foi muito estudado pela psicologia, sobretudo pela psicologia junguiana, por conta de que ele representa, de alguma maneira, o processo de desenvolvimento da consciência humana. E isto, de forma muito interessante, também perfazendo e representando o processo de amadurecimento do ser humano, do nascimento à morte. Então, mas ao invés de ficar falando da saga toda, que é uma coisa que vocês podem achar no livro de Joseph Campbell, ou procurando rapidamente Saga do Herói na internet, vocês vão achar gráficos que perfazem todos os momentos da saga do herói. Eu acho que a gente tem que reforçar uma questão que é importante aqui, né? Primeiro, o herói não é o herói, não existe um herói a priori. O que existe é uma condição normalmente social que tem a ver com uma demanda cultural, demanda da tribo, demanda do grupo, da sociedade local, e alguém tem que dar conta de fazer aquilo, ou seja, deu um problema, pintou ali uma situação, e alguém tem que ir lá e responder e fazer a tarefa que tem que ser feita para o bem comum. Essa é uma grande diferença. O herói está sempre a serviço de uma tarefa do bem comum. Poderia ser qualquer pessoa, mas justamente aquele que se prontifica, aquele que se oferece para realizar a tarefa, é o herói. Então não existe o herói, existe a tarefa heróica, e o herói é aquele que se oferece para realizar essa tarefa. E normalmente a tarefa, para o herói, ele é uma roubada, a tarefa é uma roubada, ou seja, ninguém quer ser herói, ir lá e matar o dragão, ir lá e enfrentar o demônio, ir lá e passar pela selva, pelo bosque selvagem, para buscar o elixir mágico, a pedra sagrada, seja qual for o símbolo que vai gerar
um impacto e uma diferença para a cultura que precisa daquilo. Mas ele tem essa coragem, né? E a coragem é a sabedoria do coração. Ele tem essa coragem e ele tem essa prontidão. Então, ele não sabe como fazer a tarefa, ele não tem ideia o que ele tem que fazer, ele acha que ele não vai dar conta, mas alguém tem que ir, ninguém se apresenta, então ele vai, porque ele tem essa sabedoria do coração, essa generosidade, vamos dizer assim. Isso é muito interessante, por quê? Porque tem uma figura muito interessante na saga do herói, que é o anti-herói. E quem é o anti-herói, né? O anti-herói é aquele cara que se diz herói, que fala, não, eu sou o herói, eu sei como fazer, eu dou conta de fazer tudo, eu tenho o poder, eu tenho a força, eu sou o tal. Ou seja, este é o cara que normalmente se transfigura ou se fantasia, né? Se camufla de herói, se apresenta como herói, mas que de fato não é o herói. Porque o herói tem como marca central uma certa humildade, uma certa ingenuidade e um certo desprazer pelo poder. O herói não quer o poder. O herói é aquele que se oferece para fazer a coisa porque alguém tem que fazer, a comunidade está precisando, a família, a princesa, seja quem for, está precisando. Em todo o mito, toda a saga, no Conto de Fada é muito semelhante. E ele vai, né? Mas ele não é aquele que chama para si o status do herói, né? Quem chama para si o status do herói e procura se colocar como herói, e é o marajá, e é o capitão, e é o mito, e é o seja o que for, normalmente é o anti-herói, que é aquele que está trabalhando ou que vai se pôr a fazer a saga por uma questão de poder pessoal, por uma questão de vaidade e poder pessoal, que caminham muito próximas, muito juntas de alguma maneira, a vaidade e o poder pessoal. Então, se é uma coisa que o mito já nos ensina sempre, né, é que o herói é aquele que cumpre a saga e faz o que tem que ser feito para o bem comum. Dificilmente é aquele que se constrói ou se elege ou se oferece à adoração pública, ou seja quem for, se vendendo como o eleito, o iluminado, o superdotado, o especialmente qualificado, o escolhido por Deus, pelos deuses, ou seja, por quem for, né? Este é o anti-herói. E este sempre é aquele que vai, de alguma forma, tentar se apropriar de todas as estruturas de poder e usar para benefício próprio, né? Para manter o poder, para se beneficiar. Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente pega a saga do Rei Leão, né? Que é um filme popular, claro que tem ecos, né, em outros artigos literários e mitos muito mais antigos, mas vamos usar alguma coisa que todo mundo conhece, que é o filme Rei Leão, o desenho animado Rei Leão. Você vê o tempo todo, né, o Simba meio que fugindo ou falando, não, eu não sei ser o herói, eu não sei cuidar da Pedra do Reino, eu não tenho poder para isso, eu não tenho. E no final, quando ele é chamado, ele fala, não, ninguém está defendendo, então eu tenho que ir. E ele vai, mesmo não tendo escolhido isso para ele escolhe pelo bem comum. E você tem, por outro lado, o anti-herói, que é o Scar, né, que é o tio sombrio, o tempo todo querendo chamar para si o poder e querendo reivindicar ser o verdadeiro rei, o verdadeiro dono da comunidade, o defensor da Pedra do Reino. Então, você vai ter aí todo esse imaginário claro aí desse conflito entre o herói que faz e que vai porque ele sente que alguém tem que fazer e ele está lá e tem que ser ele, e o anti-herói, que é aquele cara que se envaidece e tenta se vender como um salvador, como eleito, como mito, como o que quer que seja. Uma coisa importante é que o herói nunca faz nada sozinho de verdade também, né? O herói, em toda a saga heróica, ele sempre tem auxiliares, ele sempre tem auxiliares mágicos, ele sempre tem coisas que surgem do nada para ajudá-lo, que é como se de alguma forma o contexto, cosmos, né, o inconsciente coletivo tivesse de alguma forma indo ajudá-lo, contribuir. Por quê? Porque há algo a ser realizado, há algo que precisa ser realizado para o bem comum. Então, todas as forças escondidas ali no mito, no conto, vão sair em socorro dele para ajudá-lo a realizar isso que alguém tem que realizar e que ele se oferece, já que ninguém mais pode ir, né? E normalmente o herói é aquele cara que sai de uma condição, ele nunca evoca para ele o berço, a origem, a linhagem, ele é ser representante disso ou daquilo. Ele sempre se coloca como aquele cara que
às vezes não sabe nem a origem. Na maior parte dos contos e dos mitos do herói tem um pai desconhecido, um pai misterioso, e ele tem que abandonar o lugar de conforto dele para se aventurar na saga heróica, né? Então, óbvio que toda essa história, ela representa muito claramente o processo de desenvolvimento da consciência individual e coletiva, né? Porque a gente tem que sair do berço do pai e da mãe, da casa, a gente não sabe como se virar sozinho, a gente tem que meter a cara e se virar sozinho, a gente encontra auxílio, encontra as tarefas, os desafios, a gente vive processos de quase morte, em que a gente acha que não vai dar conta da coisa, em que sente que vai morrer, que vai perder o controle, e a gente vai ampliando o nosso universo e vai descobrindo, no fundo, quem a gente de fato é e o que é que a gente veio fazer no mundo, ou pelo menos o que a gente escolhe fazer e que a gente pode fazer melhor. Mas todo o final da saga do herói, todo o final, quando o herói conquista aquilo que ele se propõe a conquistar, que nunca é apenas vencer o inimigo. Então é outro engodo. O anti-herói está sempre preocupado em derrotar aquele que ele diz que é o inimigo, aquele que ele diz que é o vilão, aquele que ele diz... Quando, na verdade, o herói não está preocupado o tempo todo em derrotar o vilão. Ele está preocupado em trazer uma melhoria, uma qualificação, um diferencial para a comunidade, para o grupo. Isso é que é questão diferente. Então, quem foca só no vilão, no outro, e projeta no outro todo o mal, é sempre o anti-herói. O herói, ele foca só o suficiente para conseguir realizar a tarefa que ele precisa realizar, porque o foco central dele é o bem coletivo, o bem-estar coletivo, a salvação da princesa, a cura do rei, seja o que for que a história, que a saga heróica esteja propondo para ele, né? Então, a gente tem aí, olhando para o mito, ensinamentos muito interessantes para a gente perceber como essas apropriações, né, ideológicas que são feitas deste imaginário mítico do herói, elas pervertem, né, questões centrais da saga do herói, questões centrais do papel do herói, do desempenho do herói, do sentido da saga heróica, que em si é maravilhosa, é belíssimo, é altamente terapêutica, ela é uma luz, né, vamos dizer, dentro do repertório cultural da humanidade para nos ajudar a pensar o papel de cada um no mundo, o papel das lideranças, o papel da relação indivíduo-sociedade, o processo mesmo de amadurecimento do herói. Mas o problema é justamente o quê? Que a gente sabe que quem estuda mito sabe muito bem disso, né? A necessidade muito grande que a gente tem de fazer, de realizar a diferenciação, a separação clara entre o que é que o mito traz, o que é que o imaginário cultural, esse imaginário arquetípico, ele traz como possibilidade, né, de simbólica, de se pensar o humano, e se pensar o social, e se pensar tudo isso, e os usos ideológicos, os usos políticos, econômicos, ideológicos, que a mídia, a cultura de massa, a política, todas essas instâncias sociais fazem deste imaginário, né? Então, aqui a gente chamou atenção, quis trazer esse tema para a gente pensar junto e para propor essa reflexão, justamente para a gente entender claramente que não se trata de falar da saga do herói simplesmente quando se fala de políticos, ou de líderes políticos, ou de líderes econômicos, ou de líderes, entre aspas, né, científicos, ou seja o que for. Se trata de entender como é que os discursos sociais, e sobretudo midiáticos, né, se apropriam desses mitos, desse imaginário do herói, e fazem uso ideológico e uso político, econômico desses mitos, desses conteúdos. E por que fazem uso desses conteúdos? Porque, claramente, esses conteúdos, por serem arquetípicos, por fazerem parte de uma certa história, né, da nossa humanidade, de uma memória ancestral, eles evocam uma enorme identificação e uma enorme resposta emocional. O mito não age pela racionalidade, ele age pela emoção, de certa forma. Então, essa resposta emocional forte, né, que o mito evoca, é muito interessante, é muito conveniente para quem quer fazer um uso ideológico disso.
O Edgar Morin vai falar claramente no Cultura de Massas do século XX, que eu acho que é um livro subestimado, via de regra. Muitos falam que é datado, mas eu acho que quem está falando isso não entende que a história não é uma linha reta, né? Estamos vendo agora como a história tem retrocessos trágicos no Brasil, estamos vendo isso claramente. Ele mostra como 100 anos de cultura de massa, basicamente, predispôs e educou, de alguma forma, o sentido e o gosto estético, e educou as estruturas de pensamento. E ele vai falar, nesse livro, claramente como toda a cultura de massa se constrói a partir de uma doutrinação, de uma educação, uma deseducação, melhor dizendo, estética, pela via estética, utilizando como recurso esse universo do imaginário do mito, a serviço da economia de massas, da economia do capital, a serviço da economia do consumo, basicamente, né? Então, eu queria dar esse preâmbulo e queria situar um pouquinho a questão do herói, o papel do herói, a importância da saga do herói, e a beleza da saga do herói, a força simbólica que ele tem e a capacidade de nos conectar com emoções profundas e importantes, geradoras de processos de resiliência importantes em épocas de crise, muito importantes, sobretudo em épocas de crise social, do tamanho desta pandemia que a gente está vivendo, né? Mas o que a gente queria fazer agora é dizer como é e da tragédia que é quando a gente tem uma sociedade que se apropria desses mitos criativos e fecundos e faz deles um uso extremamente perverso, né? E ao invés de eles serem símbolos diretores, que é o que eles poderiam ser, da coletividade de forma luminosa, integradores, associadores, acolhedores, resilientes, se tornam símbolos diretores no sentido mais perverso, como a gente percebeu, ou sabe, quem estuda isso sabe muito bem, que foram tão bem usados pelo próprio nazismo e fascismo, os símbolos diretores do líder, da bandeira, dos símbolos e tal. Então, eu vou pedir agora que o Jorge toque daqui para frente um pouco a reflexão, Jorge, e depois eu entro e a gente vai fazendo o que a gente sabe fazer bem, que é a nossa dança de ideias aí, né? Obrigada, Jorge. Vamos lá, querido. Obrigado, Malena. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Compós, na figura do seu presidente, né, o professor Maurício Ribeiro da Silva, parabenizar a SPPJ, parabenizar também a ABCiber por esta ação, por esse movimento, por essa marcha virtual em prol do conhecimento, em prol da boa informação e em prol da vida. É uma marcha virtual, Perfeito. mas é uma marcha que nós todos queremos manifestar, que todos nós que somos cientistas, pesquisadores, investigadores, professores, estudantes, é uma marcha virtual, mas que nós estamos de pé, de joelhos jamais. Essa é a minha fala inicial. Então, quero parabenizar e eu me sinto privilegiado por fazer parte desse momento e me sinto privilegiado também poder estar aqui conversando sobre esse tema tão fascinante, tão importante, que é sobre o herói, com uma das maiores especialistas no assunto, que é a professora Malena Contreira, né? Quero dar boa tarde pelo meu controle aqui. Então, estamos com 67 pessoas nos assistindo, então, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. Tá? Malena, enquanto você falava, eu fui correndo lá na estante buscar o livro do Campbell, né? O Poder do Mito. E eu achei aqui no capítulo 5º, ele falando da saga do herói, então eu vou ler um trechinho bem pequenininho no qual ele fala exatamente o que você falou. Herói é alguém que deu a própria vida por algo maior que ele mesmo. Que ele mesmo. Então, indo ao encontro do que você está falando, né, a apropriação das propriedades do arquétipo do herói e da sua transmutação em ideologia que se deu na esfera da modernidade, esse arquétipo do herói na modernidade, me parece, então, que ele foi secularizado
encapsulado, e esse processo de apropriação, ele implicou a inversão, né, do herói, uma despotencialização e a inversão do herói. Por quê? Porque, como você bem apontou, esse herói arquetípico, tradicional, ele está a serviço do bem comum. No Campbell lembra aqui, alguém que deu a própria vida por algo maior do que ele mesmo. Já essa corruptela, esse estereótipo, esse clichê do herói contemporâneo, mediatizado, ele está a serviço do próprio ego, está a serviço da própria persona, para usar um conceito, uma noção da psicologia analítica, né? Da sua própria máscara social. Então, esse arquétipo do herói da modernidade, ele foi secularizado, encapsulado pela ideologia liberal, que acaba validando o capitalismo e a economia de mercado. E eu pensei em 3 grandes vetores em que esse herói ele está encapsulado. O primeiro vetor eu vou chamar de a liberdade que valoriza o individualismo. Então, o herói moderno, o herói encapsulado, esse herói estereotipado, ele é aquele herói que acredita, por exemplo, que o Estado não deve intervir na liberdade do indivíduo, mas sim garantir e tutelar o livre exercício da propriedade, da palavra, da iniciativa econômica, ou seja, como dizia o John Locke lá no século XVIII, a essência humana é ser livre para poder exercer a liberdade individual, né, da dependência das vontades alheias, e a liberdade existe como exercício da posse de si mesmo, né? Ou seja, o liberalismo clássico, ele absorve essa imagem forte do herói como indivíduo, né? O ser humano como indivíduo, como uma mônada, né, encapsulada, né, em que basicamente é preocupado em proibir as limitações das liberdades dos indivíduos, mas sem nenhuma preocupação em garantir as condições reais para o exercício dessas liberdades, né, e direitos. Então, por exemplo, no momento da Covid-19, em que há restrições que são necessárias para assegurar a defesa da vida de todos, muitos levantam a bandeira da liberdade e dos meus direitos individuais. Onde estão os meus direitos individuais? Então, ele se arvora como heróico, né? Quer dizer, ele acaba, e no fundo, esse herói moderno, encapsulado, ele acaba transformando-se na defesa pura e simples de um capitalismo selvagem e desencarnado, né? E perfigura claramente o anti-herói, né? Porque Exato. O herói jamais coloca qualquer interesse individual acima do coletivo, né? Exato. Então, por exemplo, agora a Prefeitura de São Paulo anunciou um rodízio para restringir a movimentação das pessoas aqui. Certamente, muitas pessoas vão manifestar dizendo: e onde estão os meus direitos? Onde está a minha liberdade individual? Meu direito de ir e vir? Né? Então, essa ideia do super-herói contemporâneo que coloca a prevalência do indivíduo acima de qualquer coisa. Bom, um outro vetor que eu pensei, que também faz parte desse processo de estereotipia do arquétipo do herói na modernidade, é o vetor do crescimento. Do crescimento, Malena. Eu fiquei pensando hoje de manhã a seguinte ideia. Se, por exemplo, um camponês espanhol de Andalucia, né, tivesse adormecido no ano 1000 e despertado 500 anos depois, ao som dos marinheiros de Colombo, a bordo das caravelas Nina, Pinta, Santa Maria, o mundo lhe pareceria muito familiar. Apesar de algumas mudanças nas tecnologias, nos costumes, nas fronteiras políticas, este hipotético viajante do tempo, né, da Idade Média, saindo do ano 1000 e indo para 1492, ele teria se sentido em casa, né? Mas se um dos marinheiros de Colombo, por sua vez, tivesse caído numa letargia similar,
e despertado ao toque de um iPhone do século XXI, ele certamente se encontraria num mundo muito estranho, né? E para além, muitas vezes, da sua própria contribuição, da sua própria compreensão, e ele perguntaria: estou no céu? Ou poderia bem se perguntar: estou no inferno? Inferno, mais provável. Né? Também acho, né? Principalmente com o toque do iPhone, né? Mais provável. Ou seja, os últimos 500 anos, né, testemunharam talvez um dos maiores crescimentos fenomenais e sem precedentes na história da humanidade. Quer dizer, no ano 1000, eu fiz aqui um levantamento, havia cerca de 500 milhões de sapiens em todo o mundo. Hoje, tem 7 bilhões. Tá? Estima-se que o valor total de bens e serviços que hoje são produzidos pela humanidade, né, no ano de 1500, era 250 bilhões de dólares. Hoje, o valor de um ano de produção humana é de 60 trilhões de dólares. Ou seja, em 1500, a humanidade consumia por volta... Opa, caímos? 4 trilhão de calorias por dia. Ou seja, a população humana aumentou 14 vezes, a produção aumentou 240 vezes e o consumo de energia aumentou 115 vezes. O crescimento é o maior credo capitalista, né? Ou seja, nos últimos 500 anos, a ideia de progresso, a progressolândia que nós falamos, né, na aula outro dia, ela convenceu as pessoas a confiarem cada vez mais no crescimento a qualquer preço. A crença de que, quando o bolo cresce, a gente já ouviu essa história, né? Claro. Todos se beneficiam. E eu adoraria lembrar, já que você lembrou dos camponeses da Andalucia, eu adoraria referir e lembrar a maravilhosa frase do Vicente Romano Garcia, né? Nosso querido amigo teórico de Andalucia, de Sevilha, da Universidade de Sevilha, que falava o seguinte: é preciso lembrar que câncer também progride, ele fala. Pois é. Progresso não quer dizer nada, né? Exatamente. Depende do que é que está progredindo, na verdade. Então eu vou parar aqui, vou fazer uma reflexão rápida, né? A gente já começa a perceber que esse discurso está muito presente, né? Nos tempos de hoje, quando se fala assim: não, você não pode ficar em casa, você tem que sair para trabalhar porque você é essencial para a produção e para o crescimento do PIB. Sim. Né? Ou seja, a ideia de que o crescimento ele é inquestionável. Ele é o maior credo capitalista do mundo, né? Certo. Abraçado assim por todas as bandeiras políticas, né? Sim. Ou seja, e a crença de que os ricos são, portanto, as pessoas mais úteis e benévolas para a sociedade, porque elas impulsionam o crescimento em benefício de todos, né? Ou seja, a doutrina fundamental é a doutrina do crescimento econômico, o bem supremo, né? o empresário. Né? E aí, né, Jorge, a gente vê outra perversão, outra inversão ideológica do mito, porque o herói, ele nunca é o mais bem-sucedido nem o mais rico, né? Essa ideia de associar a riqueza ao poder e isso ao sucesso, né, é uma criação, obviamente, capitalista, né? Então, essa noção é bastante... Claro que a gente já tinha a ideia do rei, do clero, a realeza e o clero associados ao poder, já medieval, mas o capitalismo, ele reinterpreta isso, trazendo isso para o indivíduo comum, né? Exatamente. Qualquer um pode demonstrar como tem valor através desse critério de quantidade, né? De acumulação do capital. Exatamente, é o critério de quantidade. E é o critério que eu falo, né? Quer dizer, se você perguntar a um capitalista, né, como é que você pode trazer justiça social, né, num lugar como o Zimbábue, o Afeganistão ou o Brasil, você vai provavelmente ouvir uma palestra sobre como que a influência do crescimento econômico é essencial para a instituição da democracia estável e sobre a consequente necessidade de inculcar nos aldeões do Afeganistão, né, nos aldeões do Zimbábue ou de qualquer rincões do interior brasileiro, os valores da livre iniciativa, da prosperidade,
da autossuficiência, né, de um iPhone para cada um, e porque o progresso a inclusão digital, a inclusão digital, uma criança para cada computador, né? E quer dizer, o mito da progressolândia, né, que está muito presente tanto na esquerda como na direita, né, mas está presente na esquerda também brasileira, constela, na minha percepção, o arquétipo do herói, né, porque o herói é aquele que cresce de uma forma né, para além e adiante, né, sem parar. Né? De um herói que se funde com outra figura mítica, que é o Titã, né? Com o herói titânico, né? Para o qual não pode ter limite, não pode ter regras, não pode ter, né, medidas. O desmedido, ilimitado, né, é visto como liberdade. Exato. Nossa, Maria, seria bom depois você aprofundar essa questão do titanismo. Do titanismo. Eu vou mas acho que seria muito interessante se aprofundar. Bom, então, assim, o primeiro vetor eu coloco é a liberdade e o individualismo. Assim, o segundo vetor é essa crença no crescimento e o quanto isso está presente nos discursos midiáticos de hoje, dizendo que se o isolamento social acontecer, nós colocaremos em risco o quê? O crescimento do PIB. E daí eu vi nas tuas postagens do Facebook uma que fala que a Holanda, na verdade, ela já está fazendo uma revisão a respeito disso. Já está pensando numa economia que o melhor para todo mundo vai ser não o crescimento, mas o não crescimento econômico em prol da vida, em prol do bem-estar. E pensar o que realmente importa, que é a redistribuição dos recursos. A redistribuição dos recursos e o uso mais racional. Que esse discurso do crescimento muda. Claro. E que uso mais racional desses recursos, claro. Mas você vê como essa ideia, né, do progresso. Né? Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um presidente da República que é muito querido, né, por muitos políticos e pela mídia e por muita gente, que se chamava Juscelino Kubitschek. Qual era o lema dele? Crescer 50 anos em 5. É o protótipo heróico do crescimento acelerado a qualquer preço. Né? E o quanto isso está presente no imaginário da sociedade, da política, né? E aí eu queria terminar, né, falar do terceiro vetor desse processo de apropriação e de inversão do arquétipo do herói, que é o self-made man. Né? O self-made man, como nós sabemos, né, eles estão imbricados os três, mas o self-made man, como nós sabemos, é o homem que se fez a si próprio, o homem que se elevou pelos seus próprios méritos, moderno, que corresponde ao homem que conseguiu sucesso por si mesmo, os seus próprios esforços, a sua própria dedicação, que se traduz para o português como aquele homem que faz, né? Aquele homem que se fez. Né? De sucesso. De sucesso. E que, através dessa ideologia, é que é defendido o enriquecimento desse homem contemporâneo, desse ser humano contemporâneo. E, através dessa ideologia, se estrutura toda a sociedade atual. Né? Quer dizer, um self-made man seria o exemplo de um ser humano bem-sucedido, né? De sucesso a qualquer preço, sem limites. Né? Quer dizer, ele enriqueceu, né, através de seus próprios méritos, sua própria luta. Contudo, até que ponto, né, a gente pode considerar que esse self-made man realmente se fez unicamente com seus próprios esforços? Ele é o que nós chamamos hoje, que a mídia chama hoje, que a propaganda chama hoje de o empreendedor. Que é o Uber, que é o menino da bicicleta entregando no iFood, né? Aquele que abre mão dos seus chamados direitos trabalhistas e sociais em prol dessa visão heróica do sucesso, dessa visão heróica do empreendedorismo, dessa visão heróica do self-made man. Né? Então, eu vejo que o modelo do self-made man, ele também constela de forma inversa
estereotipada o arquétipo do herói. Certo. E tem no modelo midiático, né, a figura do Silvio Santos, né, e de outros tantos que adoram falar, que vieram do nada, porque começaram com pequenos comércios, vendendo isso, vendendo aquilo, e criaram fortunas, como se justamente o triunfo econômico fosse a grande marca do triunfo, né? E, Sim. sobretudo, numa lógica em que esse triunfo econômico de uns não geram prosperidade para mais ninguém, a não ser para meia dúzia da própria família, né? E aí a família também é uma coisa interessante, porque a família surge sempre como esses líderes carismáticos que se apropriam dessa saga do herói e fazem esse uso ideológico, sempre gostam de mostrar que não são egoístas e que não são absolutamente vaidosos ou pensam em si, mas que são pessoas que cuidam da sua família. Mas, obviamente, cuidam só da sua família, de mais nada, da própria família. Porque a família, obviamente, é uma extensão narcísica, né? Do falso herói, do anti-herói. O anti-herói, na sua vaidade, vê na sua família a sua extensão narcísica. Então, aí você vai ver, né, todos esses grandes falsos heróis colocando sua família para trabalhar junto com eles, né? Que é o modelo Silvio Santos, de alguma forma. Mas você vê claramente na política isso dispensa exemplos, né? A gente conhece bem o que são as famílias. E aí vem essa questão, né, Malena? Essa apropriação desse arquétipo do herói, que é um arquétipo arcaico, tradicional, ele é incorporado pela ideologia liberal, pela ideologia da sociedade do mercado, ele é estereotipado, ele conquista mentes e corações, e nesse momento ele, constelado, ele coloca em risco a vida, a sobrevivência de milhares de pessoas, né? Porque se eu falo assim, eu não vou ficar em casa porque né, eu preciso ir para a rua para né, empreender, né, eu não vou ficar em casa. Quer dizer, é claro que a pessoa que é pobre, que mora na periferia, que não tem uma proteção do Estado, que não tem uma proteção social, que não tem uma política pública que olhe por ela, é claro que ela não vai fazer isso, ela vai fazer isso porque ela precisa sobreviver. Mas a própria ausência da política pública acaba se justificando, dizendo assim, olha, você tem que fazer isso por você mesmo e não esperar nada do Estado. Claro. E aí é que tá, né? Esses falsos heróis, né, os anti-heróis, adoram evocar o apelo da identificação, e tudo isso, como ficou claro com a psicologia das massas, se dá através de uma lógica de projeção e identificação, adoram evocar a ideia da liderança, do líder, né? Aí você vai ter o anti-herói que se desponta como líder, né? Evocando as massas a segui-lo. Segui-lo no seu golpe, na sua auto-idolatria, e segui-lo para o precipício, né? E o que você falou é muito perigoso, porque esse potencial dos arquétipos, dos elementos do imaginário arcaico, para evocar respostas de identificação, de projeção, respostas emocionais, respostas passionais, esse potencial é muito forte. Por isso, sempre que se usa isso, se arrasta uma multidão atrás, né? Porque poucas pessoas têm essa possibilidade de ter uma consciência mais desenvolvida para perceber esses processos, ou foi orientada a identificar esses processos, ou teve sequer a chance de estudar em algum lugar em que alguém falou para ela que havia esse processo, isso chamou a atenção para que ela identificasse, tomasse cuidado com isso. Então, na percepção comum, né, a gente adere a isso. Até a gente que sabe, se não tomar mal cuidado, o potencial de conexão, de projeção e identificação é tão forte que a gente se comove, né? E a palavra comove é se mover junto. O outro nos move. A gente vai atrás, a gente engrossa
né, a legião dos fãs, dos súditos, né, dos discípulos, a massa, a turba louca que vai atrás. E aí a gente tem, claro, no nazismo, né, e nas grandes preleções do Hitler, e nos grandes discursos, nas grandes paradas, nos desfiles, nos uniformes, naquela ritualização toda que ele fazia, porque, obviamente, a ritualização reforça a irrupção do símbolo, do simbólico, né? E por isso a ritualização é sempre tão interessante para as estruturas de poder, né? A gente tem aí, nesse caso, exemplos claros de como esses símbolos arcaicos, eles são mobilizadores de fato, né? E não é só todo mundo que não presta que segue, também tem gente que desavisada que segue. É claro que em algum momento a ficha tem que cair, os valores, o caráter tem que ser mais fortes, né? Mas estou querendo chamar a atenção para como essa é uma estratégia muito utilizada desde sempre na esfera da política e na esfera das lideranças político-ideológicas, né? Em que, quando a gente fala políticas ideológicas, a gente sempre está trazendo, obviamente, como um pano de fundo no século XX e atualmente, no século XXI, a questão econômica, né? O Deus capitalismo que você traz, né, Jorge? É claro. Porque realmente é isso, né? É claro. Então, e o grande perigo que tem nesse processo de apropriação midiática da figura do herói e que a gente está, de alguma forma, assistindo nesse momento, por exemplo, a mídia retratando o médico como herói, o enfermeiro como herói, o trabalhador do campo do transporte como herói, como se a salvação do país estivesse nas mãos deles e não de uma política pública, de uma política social, de uma política estatal bem estruturada e bem organizada. Ou seja, quem vai nos salvar são os heróis. São os heróis. Então, primeiro que isso tem causado isso é uma distorção, né, terrível. Isso é uma maneira de tentar convencer a população de que as políticas públicas, as saídas coletivas, né, Malena, que parece que foram abandonadas desde a década de 90, quando se pensava assim que a solução dos problemas sociais estava na própria sociedade, nas saídas coletivas da sociedade. E a partir da década de 90 do século passado, começou a se migrar para o imaginário de que as saídas para soluções estão nas iniciativas individuais, pessoais de cada um, arrefecendo desta maneira a política pública, o papel do Estado na gestão, né, da sociedade. Então, quando eu vejo muitas vezes a mídia forçando a barra, né, dizendo assim, o jornalista como herói, o médico como herói, os enfermeiros como herói, eu não duvido, obviamente, do valor que essas pessoas têm, obviamente. Sem dúvida. Eu tenho muita preocupação de, mais tarde, nós acharmos que, inclusive, a responsabilidade é apenas de cada um e não de todos nós. Né? Quer dizer, não é de todos nós quando eu falo do sentido institucional, claro. Das instituições, né, se colocarem e tomarem a rédea dessas questões. Né? Claro. Ou seja, como que um médico pode fazer o seu trabalho se ele está em condições precárias, se ele não tem máscara, se ele não tem equipamentos, né? Então, da onde ele vai tirar essa força heróica, né? Claro. Claro. Então, isso é muito... e que pesa sobre esses profissionais como uma coisa terrível, porque ele vê a projeção coletiva, né, que espera dele uma força sobre-humana, falta empatia aí, né, Jorge? E eu não duvido que ele esteja sendo herói da própria saga, mas todos nós temos que ser heróis da nossa própria saga. Ele não é o herói sozinho, né? Eu não posso, como uma criança, e isso claramente para mim mostra esse pensamento mágico infantil, no qual grande parte da população cristalizou, né? O processo de desenvolvimento da consciência se cristalizou nesse pensamento mágico infantil, de que alguém tem poderes sobre-humanos para fazer isso para ele, né? De que um salvador vai vir fazer tudo.
E, inclusive, é sempre um pensamento mono, né? Ou é uma classe, ou é um. Por que também muitos loucos, né, adoradores de um herói, vão e atacam os enfermeiros? Porque é como se os enfermeiros estivessem chamando para si um heroísmo que não é legítimo. Porque o herói verdadeiro é o mito. Só tem Isso. um. É o nosso mito. Ninguém mais pode chamar de herói. Né? Então, existe nessa apropriação ideológica, nessa leitura perversa do mito do herói, dessa dinâmica psicológica que o herói representa, esta loucura, né? Esse desvio de compreensão do pensamento mágico infantil, que é quando a racionalidade enlouquece, no mau sentido, né? Não no sentido criativo, mas no sentido do emburrecimento, da regressão cognitiva. Existe uma incapacidade de reconhecer que heróis somos todos, deveríamos ser todos heróis de nossas próprias sagas, né? Cada um no seu papel, cada um no seu lugar, e, sobretudo, os que estão no comando e os que estão, né, nas lideranças, agindo sempre como o herói, realmente, pensando no bem coletivo, pensando no bem comum e sincronizando as ações sociais, fazendo, de alguma forma, sendo gestores daquilo que você fala, das soluções coletivas, né? Das soluções coletivas. Nesse momento, a gente tinha que estar assistindo campanhas educativas na mídia. Campanhas educativas o tempo inteiro, né? No sentido de o que é que cada um tem que fazer, como fazer, cada profissão, cada um, o que fazer. Vamos pensar juntos soluções de resiliência, de reorganização a partir daqui. Mas não se ouve falar disso praticamente. Né? É só aquela informação ininterrupta, geradora de pânico, de mais medo, de mais ansiedade, de mais desestabilização, mas que, claro, é importante, sim, que ela exista, né? Só que essa maneira interrupta, ela gera mais pânico do que qualquer outra coisa, e não seria nenhum problema nela, nessa maneira como o jornalismo informa, se ao mesmo tempo nós tivéssemos nos nossos veículos, na nossa mídia, campanhas educativas reais, né? Que chamem cada um a ser herói da própria saga, dentro do próprio pedaço, do próprio universo, do próprio raio de ação. Sim. Mas não, né? Coloca sempre aumenta um sentimento de impotência que faz com que se acione esse pensamento mágico infantil, inseguro, né? De impotência, de que o herói é o outro, agora é o ministro novo que vai nos salvar, agora é o presidente novo que vai nos salvar, quando na verdade não vai. E sobretudo esses que estão aí, que são absolutamente, explicitamente anti-heróis. Sim. Né? Anti-heróis. Anti-heróis. Eu fiz uma busca rapidinha no Google, agora um pouco antes da gente começar a conversar, e eu digitei no Google o nome Sérgio Moro. E ao digitar Sérgio Moro, eu busquei o link imagens. Imagens. E muitas imagens, Malena, o Sérgio Moro, ele aparece parodiado com o Superman. Né, sim, de baixo para cima, né? A câmera de baixo para cima, o busto assim, né? Aquele busto Exato. De herói, né? Então é como se naquela semana, era interessante, na semana na qual ele pediu demissão do cargo de ministro da Justiça, aparecia também imagens do Sérgio Moro como Superman, né, enfrentando o Bolsonaro como Lex Luthor. Pois né, E em outras imagens fazia inversão, ou seja, ele como Lex Luthor e o Bolsonaro como o Superman. Então, assim, o registro é heróico. Né? E essa é a tragédia, né, da política brasileira. A gente está sempre à busca de um herói, entendeu? Tenta substituir um falso herói por outro falso herói, por outro falso herói. E ninguém pensa no estadista, né? A ponto de se eleger um presidente que não discute em nenhum debate sequer sua plataforma de ação. Não. Então, não interessou em nenhum momento qual é a proposta política, a plataforma de ação. O que interessa é o quanto eu me coloco, inclusive, como herói, e no cristianismo, obviamente, o que mais funciona. Que tipo de ficção, e a palavra ficção tem que ser grifada, mais funciona, né, numa sociedade cristã? O herói mortificado, o herói crucificado, o herói que tentam matar, o herói que é atacado. Então, isso né, pronto, ganhou. Né? Essa ficção ganha uma eleição num país com este pensamento mágico infantil que está sempre atrás de heróis
Tudo bem que você vá atrás do herói quando você assiste um filme do Superman, quando você vai para os quadrinhos. É gostoso também curtir o barato do herói e viver um pouco esse pensamento mágico. É maravilhoso, é renovador, mas não na esfera política, não na esfera social, não na esfera que está jogando com a vida de milhares de pessoas. E não só agora, né? Isso evidencia que já estamos jogando com a vida de milhares de pessoas desde sempre, né? A pandemia só evidenciou o desamparo social que a gente vive há muito tempo, né? Jorge caiu aí, Jorge? Ou caiu todo mundo? Voltamos? Voltamos. Voltamos. Malena, eu estou vendo aqui o relógio, está faltando 10 minutos para terminar. Eu queria só fazer um último comentário. Uhum. Aí eu queria, se você pudesse depois terminar falar sobre o titanismo, né, que eu acho interessante. Mas, assim, é só assim, eu viajei aqui enquanto você falava, eu quero ir mais longe. Você falando do herói mortificado, do mártir cristão. Então, claro, é interessante pensar em toda a história que o José Murilo, o historiador José Murilo de Carvalho já mapeou da construção do herói Tiradentes, de como que o herói nacional, nós temos o herói nacional, Tiradentes foi construído, e toda a história já está lá mapeada e tal, o quanto Pedro Américo associou a imagem do Tiradentes à imagem de Jesus Cristo. Mas eu estou aqui pensando que o Bolsonaro ele foi supostamente vítima de um atentado, supostamente vítima de uma facada na cidade de Juiz de Fora, que é Minas Gerais. Né? E Minas Gerais é a terra do Tiradentes, né? É a terra, né, do nosso herói nacional, que também foi mortificado. E o quanto esse Bolsonaro, em todo momento de muita crise, ele recupera a cena da facada e traz a cena da facada para ele. Né? Na fala dele, quando ele foi se explicar sobre a demissão do Sérgio Moro, ele começou retomando a cena da facada, que ele foi vítima de uma facada. Então, o herói nesse sentido, né? Eu só viajei mais longe que eu pensei assim, se isso foi uma cena artificial e armada, certamente quem armou pensou diretamente que tinha que ser em Minas Gerais, né? Que é que é a terra, né, simbolicamente do herói nacional do Tiradentes. Mas, enfim, essas pessoas subestimam nossa inteligência, né, Jorge? Pois querendo que a gente acredite em algumas coisas. E aí, Malena, pensando assim nisso que você falou no início, né, sobre a inflação, né, egóica do herói, né, quer dizer, o herói tomado pela híbris, né, e a inversão de que, em vez de estar no lugar do bem comum, ele está em nome do próprio ego. Como é que funciona isso? Você que estudou também isso sobre o titanismo na mídia. Mas eu quero só falar, antes do titanismo, falar uma coisa muito interessante que me consola um pouco. Toda a saga heróica universal comprova que o anti-herói que faz isso, que evoca para si o poder, que evoca para si o falso lugar do herói e que infla, né, de alguma forma, tem um fim trágico, né? Tem sempre um fim trágico, porque esse processo de inflação é o que os gregos chamavam da hubris, né? Ou híbris, ou hubris, e que é das únicas coisas que os deuses não perdoavam, né? Os homens querendo se igualar aos deuses, né? E os deuses sempre castigam os homens, os falsos heróis que fazem isso, e na mitologia grega esse castigo sempre é violento, né? E a história mostra claramente que todo aquele que é eleito pela turba como herói salvador, depois vai ser, de alguma forma, esquartejado por essa mesma turba que o elege. Eu gosto muito de um livro do Michel Maffezoli chamado Transfigurações do Político, em que ele fala um pouco desse processo. É um livro que eu acho que ajudaria quem quer pensar um pouco no que a gente falou hoje, ajuda a expandir um pouco isso também. Mas sobre o titanismo... Só uma coisa, oxalá você tenha sido agora inspirada por Cassandra. Sem dúvida, eu tenho esse encosto de Cassandra. Oxalá você tenha sido inspirada por Cassandra nessa sua última fala sobre a turba e o seu herói. Será? Eu não tenho dúvida, será. Né? Como em todo mito também, o herói não cai pela mão, o anti-herói, aliás, nunca cai
pela mão do herói. O anti-herói sempre cai pela mão dos próprios parceiros, dos próprios parceiros do crime, né? É o Scar sendo devorado pelas hienas no Rei Leão. Né? É isso que acontece e que já começou a acontecer, né? Já começamos a ver as primeiras hienas já se manifestando. Isso vai piorar, isso vai crescer, isso vai acontecer, né? Sempre acontece, não tem, nunca falhou na história do mito e das narrativas míticas. Nossa, Malena, como dizem os hebreus, que assim seja. Amém. Pois é. Bom, o problema todo é toda a dor, o sofrimento e a morte antes disso acontecer, né? Mas deixa para lá. Sobre o titanismo não dá muito para falar agora, mas sobretudo assim que de alguma forma nós temos na modernidade, em toda a história da modernidade, um crescente da presença deste arquétipo dos titãs, né? Do que significam os titãs. Quem tem um livro maravilhoso sobre isso que eu recomendo que se leia é o Rafael Lopes Pedraza, um livro chamado Ansiedade Cultural, que é maravilhoso, que fala disso, e que está no berço, de alguma forma, do próprio pensamento capitalista, do capitalismo, com essa ideia de maior, mais rico, mais dinheiro, mais, de que não se pode ter limite, de que o ilimitado é bacana. E o Rafael Lopes Pedraza chama a atenção para que este padrão titânico é um padrão pré-humano e é um padrão desumano, por definição. Onde impera o titanismo, o humano é massacrado, porque a escala titânica é uma escala que não contempla a escala humana de grandeza, nem de velocidade, nem de nada, né? Então, talvez agora que estejamos tendo também nessa pandemia a chance, né, fica aí a dica, é de como cada um de nós sermos legítimos heróis da nossa própria história, ou seja, arregaçarmos a mão e fazermos o que pudermos, mesmo sem saber por onde começar, porque é assim que o herói faz sempre. Ele simplesmente vai para a tarefa sem ter ideia do que ele tem que fazer, nem de como fazer, mas ele está ali, né? Ele levanta, ele se predispõe, ele vai à frente, né? Cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu própria esfera de ação, e pensarmos nessas estratégias futuras a partir de uma reversão desse processo titânico, desse desmedido titânico que foi o capitalismo no último século e meio, basicamente, né? Que é voltar a pensar na distribuição em vez do acúmulo, na horizontalidade ao invés da verticalidade, na diminuição de tudo, né? No menos, mais devagar, em todas as medidas humanas, retomar essa escala humana e conseguirmos nos livrar um pouco dessa escala titânica que é o pano de fundo no qual florescem os falsos heróis, né? Sim. Os falsos muito heróis. Bem, muito bem. Eu acredito que, na verdade, essa pandemia ela veio para nos alertar da necessidade de uma correção de rota, uma correção de caminho, né? Não é possível, a partir de um modelo capitalista hegemônico, apostar da maneira como nós apostamos no progresso a qualquer preço, no crescimento econômico a qualquer preço, colocando no altar sacrificial o meio ambiente, a natureza, todas as outras espécies. Então, portanto, a necessidade de um alerta ecológico, né? E por isso que você falou de um andaluz que caminha sempre no meu coração, né? Que, infelizmente, a área da comunicação não deu a mínima para ele aqui no Brasil, mas ele é muito querido, né? Muito importante, mais do que nunca hoje, chamado Vicente Romano, que escreveu um livro chamado Por uma Ecologia da Comunicação. Né? Sem dúvida. Certamente ele está falando de uma comunicação menos titânica. Né? E eu acho, Jorge, que nós, profissionais e pesquisadores da comunicação e da mídia, temos esse papel, sabe? Nós... Voltando. Trabalhamos basicamente com a matéria-prima dos mitos, da cultura, dos conteúdos arcaicos e trabalhamos para o social. Temos que reiterar constantemente o nosso compromisso com o social e o nosso compromisso com os processos de resiliência e parar de ignorar o papel educativo e deseducativo que a mídia tem, sim. Né?
e assumirmos um pouquinho também as nossas responsabilidades. Isso já é verdadeiramente heróico, né? Cada um no seu quadrado, sem vaidade, né? E sem arrogância, porque aí a gente vira o anti-herói, né? E isso é o que a gente mais vê às vezes, vaidade e arrogância. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. Bom, deu 15 horas, terminamos. Agradecemos muito. Eu quero agradecer mais uma vez a Compós, quero agradecer a SBPJ, quero agradecer a ABCiber pelo convite, né? O convite, por ter organizado esse evento. Acho um evento antes tarde do que nunca, né? Esse evento antes tarde do que nunca é importante. Acho que a ciência, Malena, a ciência brasileira ficou muito distante do debate público durante muitas décadas, principalmente após 85, 88, com a redemocratização. Os acadêmicos se encastelaram nos seus afazeres, ficaram preocupados com as milhagens da CAPES, né? E esqueceram de que eles faziam parte de um mundo social, e isso acabou tendo um preço muito grande para todos nós, né? Então, a máquina burocrática se ocupou de nos exaurir e despotencializar a nossa ação social, né? Exato. Eu acho que a gente tem que também lutar contra isso. Exato. Ou seja, em vez de ficar preocupado só com as milhagens da CAPES, a gente tem que ter um compromisso social, e é um pouco isso que a Compós, a ABCiber, a SBPJ estão trazendo nesse momento. Eu quero congratulá-los, agradecer, foi um privilégio participar desse momento. Privilégio. E foi uma alegria poder te ouvir, Malena, né? Mais uma vez. Uma alegria. É sempre uma alegria, Jorge, falar com você. E falar com todo mundo que estava aqui ouvindo a gente. Obrigada, um beijo grande e seguimos. Tem 85 pessoas nos vendo agora. Um beijo grande seguimos. para todos. Seguimos. Tá bom? Tchau. Boa tarde a todos.